Bom dia. Depois de todos refeitos do susto de eu estar aqui na frente, agradeço pela oportunidade que tem de estar falando a palavra do Senhor. Esses minutos que nós vamos estar aqui, tinha assim um desejo de que a gente fosse estimulado a falarmos mais, vivermos mais sobre aquele lugar que um dia nós estaremos, que cremos em Jesus. E também gostaria de fazer um convite para aqueles que ainda não creem em Jesus. Quem sabe hoje é a oportunidade de você também ter esse passaporte para estar nesse lindo e maravilhoso lugar. Em outubro, nós tivemos um retiro do Conselho, onde nós fomos estimulados pelo pastor Daniel a estarmos lendo o capítulo número 1 de Éfeso. Então, nós ficamos por 1 hora lendo esse capítulo número 1 e orando. Com o passar do dia, chegando à noite, nós conversamos sobre esse texto praticamente durante todo o dia. Chegando à noite, nós estávamos pensando numa frase ou numa palavra que pudesse ser usada no ano de 2017. E eu me lembro que eu li o texto assim como os outros irmãos, e a primeira pessoa que foi falar sobre o que Deus tinha falado para ele com relação a esse texto e uma palavra que pudesse ser usada, a pessoa falou que foi esperança. Logo um outro disse, também para mim também chamou a atenção esperança. E para mim não me chamou a atenção esperança, me chamou a atenção outros versículos, mas não especificamente esse versículo. Eu gostaria de ler esse versículo que está lá em Efésios, capítulo número 1, versículo número 18. Daí que surgiu essa questão da esperança, o que move você. Então, no versículo número 18 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Quando na nossa conversa foi assim, especificamente falado sobre a palavra esperança, naquele momento me veio um versículo à mente. O versículo eu acho que veio na mente de várias pessoas, quem conhece um pouco da palavra, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que tem nos trazido esperança? Nós, como cristãos, vamos dizer, Jesus. Em 1960, tinha aí Billy Graham, naqueles anos, veio para o Rio de Janeiro, teve uma campanha, e o lema era Jesus, a única esperança. Realmente é. É a nossa esperança, é Jesus. Mas será que só Jesus é a nossa esperança no nosso dia a dia? Onde é que nós estamos colocando a nossa esperança? Eu vou dizer de mim, depois vocês pensam em vocês. Eu, pela graça de Deus, tive 2 tios, um tio e uma tia, que me ajudaram durante toda a minha vida. Eles pagaram todos os meus estudos, todas as roupas que eu tinha, eles mandavam para o Brasil, eles moravam nos Estados Unidos, e eles fizeram tudo por mim. Um dia eu tentei fazer uma conta de tentar devolver para eles, quem sabe, um dia o que eles fizeram. A conta era tão grande que eu só pude dizer, como sempre disse para eles, agradeci por tudo que eles fizeram por mim. E os meus tios, por grande parte da minha vida, eles eram a minha esperança. A minha esperança por quê? Porque se houvesse algum problema comigo, eu sei a quem eu podia recorrer. Os meus tios estavam prontos a me ajudar no que for necessário. Então eu depositava boa parte da minha esperança dos meus tios. Em 2014, em 2011, faleceu minha tia.
em 2014, faleceu o meu tio. Quando eu soube do falecimento do meu tio, me veio uma tristeza que eu não consigo descrever, tão grande. E eu consigo me lembrar do meu tio, das últimas conversas que nós tivemos, que ele falava muito sobre aquele lindo lugar, um grande lugar, que era os céus. E nos últimos tempos que nós estivemos conversando, ele dizia assim: eu quero ir para o céu, porque a maioria dos meus amigos já estão lá, e eu preciso ir para lá. E eu vou dizer para vocês que boa parte da minha vida, o que tem me trazido esperança, eram os meus tios, é Jesus, mas é o encontro com Jesus, que um dia eu terei com Ele, que nós teremos com Ele. Para mim, essa é a grande esperança. Essa é a bendita esperança, que está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa tem sido a minha esperança, de um dia estar com Jesus. Lendo um texto da Bíblia nas devocionais, assim, nos últimos meses, me chamou a atenção um texto que está lá no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 4 e 5. Colossenses era uma cidade muito importante na época em que Paulo vivia, ali na Ásia. Essa cidade, aconteceu um fato bem interessante, que era uma cidade de comércio, muito desenvolvida, e o que fez o desenvolvimento daquela cidade foi que a BR, a Freeway, alguma coisa da época, passava justamente no meio daquela cidade. Então, todos que iam de uma cidade a outra passavam justamente por Colossos. Então, havia um movimento grande, né, com relação ao comércio e tudo mais. E ali foi fundada uma igreja. E essa igreja provavelmente não foi fundada por Paulo, que fundou inúmeras igrejas. Provavelmente essa igreja tenha sido fundada por Epáfras. Foi ele que fundou essa igreja. E esse versículo me chama muita atenção, olhando assim, se Paulo ou alguém outro escrevesse uma carta para nós, e nós recebêssemos a carta, será que isso que está contido nesses 2 versículos é a nossa realidade? Chamou a atenção isso nessa carta. Eu estou utilizando especificamente nesse versículo a Bíblia Viva. Nós temos várias traduções da Bíblia. Eu normalmente utilizo a NVI, Nova Versão Internacional, que a gente normalmente tem utilizado na igreja. Eventualmente, a gente às vezes utiliza para estudos e outras versões. E eu peguei justamente essa versão viva, porque ela exemplifica muito bem essa questão da nossa esperança. E ali naquele versículo está escrito assim, ó, pois temos sabido quanto vocês confiam no Senhor e quanto amam o seu povo. E que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias do céu. E têm estado sempre assim desde que o Evangelho lhes foi pregado pela primeira vez. Dá para fazer uma divisão ali, nesse versículo? Na primeira parte, pois temos sabido quanto vocês confiam no Senhor. Paulo está destacando a confiança da igreja no Senhor. Não em Paulo, não em Epáfras, mas no Senhor. A confiança que a igreja tinha no Senhor. Ele está destacando isso. Destaca também, no segundo ponto, quanto eles se amam como igreja. Que está escrito, quanto amam o seu povo. Num terceiro ponto, que para mim é o que chama a atenção realmente, é que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias dos céus. Será que isso tem sido uma realidade nossa? Será que nós vivemos nessa expectativa
de um dia estarmos com Jesus, estamos aguardando com expectativa, essa alegria. Aí está escrito alegrias do céu. E num quarto ponto, vocês têm estado sempre assim, desde que o Evangelho lhe foi pregado pela primeira vez. Quer dizer, eles mantinham o primeiro amor. Eu não sei quanto tempo foi desde que a igreja foi fundada até Paulo ter escrito esta carta. Eu tentei fazer pesquisa e tudo mais. Eu digo assim, no mínimo 3 anos, dá para dizer. Quer dizer, aquela igreja se mantinha fiel, mas se mantinha não abandonou o primeiro amor ao Senhor. Essa igreja de Colossos. E não era uma igreja perfeita. Logo, se você vai ler o texto, logo adiante, nos capítulos seguintes, fala ali das dificuldades que eles tinham também entre a igreja e Paulo aconselhando eles como estarem resolvendo essas questões. Né? Então, e que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias dos céus. Não sei quantos de vocês já viram essa figura. Pelo jeito, acho nem tantos. Mas para mim, desde pequeno, essa figura tem me acompanhado. Essa figura tem me acompanhado assim. Eu me lembro que eu tinha acho que 5 ou 6 anos. Eu estava numa creche aqui na Sertório, perto da ponte. E lá tinha essa figura. Depois eu fui estudar num colégio, no internato em Gramado, em Moreira, Gramado. E lá tinha essa figura. Depois, eu fui num outro lugar, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, cheguei numa igreja, tinha lá essa figura. Até na igreja aqui tem essa figura, na sala de alguém aqui da igreja, tem esse quadro. O que é esse quadro? Eu, quando estava estudando no Parobé, em 1974, fazendo técnica e mecânica no Parobé, estudei uma parte também das matérias no Colégio Júlio de Castilhos, no famoso Colégio Julinho. E uma das matérias que tinha era educação artística. Então, eu não gostava muito disso, mas depois eu comecei até a gostar. E nesta matéria, a professora pedia para nós visitarmos galerias, exposições, museus, para nós interpretarmos certos quadros. Já vai fechar aqui direitinho, todo mundo olhando para lá. Né? Para a gente interpretar certos quadros. Então ela dizia, você vai na galeria tal e você vai ver o que o autor está querendo expressar com os seus traços quando ele pintou aquilo. Lógico, ela deu uma orientação com relação a isso, de como a gente pode interpretar aquilo que o autor, mais ou menos, desejava passar para as pessoas. E um dia desses, quando meus filhos tinham 14 anos, eles encontraram alguns papéis lá em casa e um caderno onde estavam as minhas interpretações dos quadros que eu havia visto na época lá. E eles ficaram impressionados, né? Puxa vida, mas que coisa, pai. Conseguia ver tudo isso lá no quadro? Daí eu disse para eles, olha, a professora ela deu para nós algumas formas de interpretação. Então eu tentei mais ou menos escrever algumas vezes nos quadros aquilo que agradava a professora. Né? Então, daí o Samuel disse assim, pai, puxa vida, parece que tu gostava de desenho. Sempre quando tu faz um desenho para nós, tu começa muito bem o desenho, mas de repente ele termina num monstro. E é verdade, o desenho não é comigo. Bem diferente do Samuel, que ele vê alguma coisa para desenhar com a mão esquerda dele, é impressionante como ele consegue desenhar. Agora, nessa figura, houve uma época da minha vida em que o que chamava muita atenção, uma época bem grande da minha vida, que chamava uma atenção era aquele vale que tem ali, que significa o inferno. E eu ficava com medo daquilo ali. Eu não conseguia dormir por causa do inferno. E aquilo me atormentava, o inferno atormentando. Aquilo me atormentou por muito tempo. E eu tinha medo disso. Depois de um certo período, o que começou a me chamar a atenção foi
ali à direita, onde está aquela cidade, que quer dizer os céus. Daí eu disse, um dia eu quero estar nesse lugar. É esse lugar que eu quero. Eu não quero nesse vale, eu quero estar ali. E depois de um tempo, e já faz algum tempo, o que me chama a atenção nessa figura não é o vale, o inferno, não é o céu, me chama a atenção a cruz, me chama a atenção Jesus. Isso é que me chama a atenção nessa foto atualmente. Quer dizer, no longo da minha vida, eu fui trocando, né, a forma de ver, o que me chamou a atenção, a interpretação da figura, ela foi mudando. E hoje o que me chama a atenção é Jesus, que morreu naquela cruz. Eu, Jorge, acho que nós falamos pouco sobre os céus. Você pode pensar diferente. Eu acho que nós falamos pouco. Por quê? Porque quando eu aceitei a Cristo, quando eu tinha 14 anos, no início dos anos 70, dos anos 70, anos 80 e anos 90, nós falávamos bastante sobre os céus. As músicas sobre os céus eram uma infinidade. Músicas que até hoje tocam o nosso coração, né? Músicas com uma letra que continha muito do que a palavra de Deus diz. Então, eu acho que nós falamos muito pouco sobre o céu. Agora, por que a gente fala pouco sobre o céu? Eu coloquei algumas coisas. Uma delas, eu acho que a gente faz uma associação com a morte. E como a gente não gosta muito de falar de morte, de ouvir de morte, parece que inconscientemente a gente relaciona o céu com a morte, né? Para nós irmos para o céu, existem duas formas. Uma delas, a gente não precisa morrer. Jesus pode vir e nos buscar. Isso pode acontecer a qualquer momento. E a outra forma de ir para o céu é através da morte. São as duas formas, né? Então, eu acredito que isso pode ser que inibe a gente de estar falando sobre os céus. Eu acho que para mim, tem 3 palavras que a gente fica meio cheio de dedo para falar. Uma delas é a morte, outra delas é o inferno e a outra delas é câncer. Ué, o que é isso? Eu vou dizer para vocês, tinha um irmão de uma outra igreja, ele veio aqui nos visitar, e ele estava com câncer, estava fazendo um tratamento, estava naquele período de remissão. Aí eu disse assim, puxa vida, como é que tu estás com aquela doença tão difícil e tudo mais, e papapá? Ele disse assim, não, é câncer. Sabe, tu fica vendo, eu rodeio isso aqui e ali, papapá. Ele disse, não, eu tinha câncer, né? Então a gente fica assim, então eu acho assim que a questão de falar de morte, associar com o céu, de repente a gente não fala tanto do céu. Uma outra razão, algumas vezes dá a impressão que o céu é assunto só para pessoas idosas e no final da vida. Que nem aquele meu tio que estava no final da vida, ele falava sobre os céus. Não falou sobre só aquela ocasião, falou um pouco mais, falava em outras ocasiões. Mas dá a impressão, às vezes, de que a gente ouve falar sobre os céus com pessoas idosas. Fala lá, a pessoa está no final da vida, né? Só está aguardando para estar indo para os céus. Uma outra razão, provavelmente, isso é uma impressão minha, a ocasião em que nós mais ouvimos falar sobre os céus é em cerimônias fúnebres. Interessante. Inclusive, no cemitério da igreja, foi feito um hinário com alguns hinos. Um folheto, assim, com alguns hinos. Não sei se o Sérgio se lembra, não sei se ainda existe lá, que acho que deve ter uns 15 hinos ali, que é cantado justamente na hora do funeral. Mais de 50% daqueles hinos falam sobre os céus. Quer dizer, no funeral, normalmente, é lembrado os céus, e é falado sobre os céus. Uma outra razão, também, que eu acho, é a escassez de divulgação de informações disponíveis sobre os céus, pois pouco ouvimos e poucos falamos dos céus. O que eu quero dizer com isso? Não falta informação. A Bíblia, ela fala bastante sobre os céus. Só no Novo Testamento tem mais ou menos 276 menções sobre os céus. Paulo falou bastante sobre os céus. Jesus falou sobre os céus. Então,
a Bíblia, ela, tanto no Novo como no Velho Testamento, ela fala muito sobre os céus. Quer dizer, existe informação. Às vezes a gente não sabe aonde procurar, ou às vezes não tem interesse, ou às vezes não é estimulado para isso. Eu me lembro no início dos anos 2000, surgiu uma coleção que para mim foi bem interessante, que é a coleção dos livros deixados para trás, né? Onde foi nos estimulado, na leitura daqueles livros, nós fomos estimulados, né, a pensarmos sobre o futuro, como será o futuro quando nós estivermos com Jesus. E essa coleção, que eu acho que são 14 ou 15 versículos, se você tiver interesse, você pode ler. Tem aqui na nossa livraria, tem uma livraria aqui atrás, e esses livros estão ali para alugar. Já faz algum tempo que parece que esses livros não sendo... Houve uma leva de pessoas que começaram a ler, até tinha, eu me lembro que na época, quando saiu o lançamento do livro, já ia todo mundo lá esperando lá, essa é a minha vez de ler, né? Então tinha fila, né? Então, se você se interessar, na livraria tem essa coleção e você pode ser estimulado a isso. E eu acho que uma outra coisa que a gente fala muito pouco sobre o céu é o apego excessivo às coisas desse mundo. Eu acho que ainda nós estamos muito apegados às coisas desse mundo, nosso dia a dia, nossa correria, né? A preocupação com relação à família, com relação ao bem-estar e tudo. Isso, às vezes, nos inibe, nos impede, não deixa tempo, às vezes, para nós pensarmos sobre os céus. O que tem sido denominado sobre os céus, que a gente tem ouvido, assim, sobre céu? Então, eu anotei algumas coisas, você pode até achar uma coisa assim meio estranha eu falar isso, mas vamos lá. O céu tem sido algumas vezes denominado um lugar bonito, um momento agradável. Já viu quando você vai viajar, tu vê um lugar assim bonito, um vale, aquele negócio assim lindo, que nem uma coisa na Suíça, alguma coisa aqui na Serra, alguma coisa, assim, ó, puxa vida, parece uns céus, parece que eu estou nos céus. De vez em quando aqui na igreja também, ou então em casa, tu tem um momento, né, de comunhão com os irmãos, em casa, alguma coisa, você tem uma reunião, você começa a cantar alguns hinos e você diz, parece que eu estou nos céus. Um momento agradável, né, denominado como sendo céus. O céu é denominado também como o espaço galáctico, estrelas, né, sol, lua, tudo isso. O céu, a gente usa muito a expressão céu azul, né, ou um céu carregado, céu de brigadeiro, é uma expressão que a gente ouve muito no nosso dia a dia. Laranja do céu, até a fruta tem, né? Eu fiz uma pesquisa para descobrir de onde é que surgiu esse negócio de laranja do céu. Vou dizer para vocês que eu não descobri. Eu não descobri porque um fala uma coisa, outro fala outra. Eu só descobri que é o seguinte, que mais ou menos a laranja do céu, uma das origens era na Índia ou na China, mas os portugueses trouxeram a laranja do céu da China para a Europa. E em alguns países da Europa, ela é conhecida como laranja portuguesa. A informação mais curiosa que eu conheci. O resto, algumas pessoas disseram que laranja do céu é por causa da cor, mas as outras laranjas também são a mesma cor, né? Eu acho que deve ser por causa do gosto, né? Por causa que é doce, né? E tem um outro bem interessante. Palato. Divisão óssea e muscular entre as cavidades oral e nasal. No popular, alguém sabe o que é isso? Céu da boca. Isso aí. O que algumas pessoas falaram sobre os céus? Então, eu peguei 3 frases de algumas pessoas que falaram sobre os céus. Vamos lá. C.S. Lewis, um escritor famoso no meio evangélico, escreveu inúmeros livros, né? Ele coloca essa frase bem interessante. Se você ler a história, descobrirá que os crentes que mais realizaram neste mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. E pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo, que se tornaram ineficazes neste mundo. Interessante a frase, né? Uma outra frase que nós temos de um autor anônimo, ela diz assim: sua igreja pode mostrar-lhe o caminho para o céu,
mas não pode levá-lo para lá. Isso é verdade. A igreja pode mostrar o caminho, mas não vai levar para você para lá. Muito parecido com a história de um pastor que estava pregando na igreja e ele fez uma pergunta: quem aqui quer ir para os céus? Todos levantaram a mão, menos um menino. E ele estranhou. Aí depois ele fez de novo essa pergunta: quem de vocês aqui quer ir para os céus? Todos levantaram, menos o menino. Aí ele perguntou para o menino: você não quer ir para os céus? Aí o menino disse: eu quero ir para os céus quando eu morrer. Eu estava entendendo que o pastor está fazendo uma excursão para os céus. Interessante isso, né? Então a igreja pode mostrar-lhe o caminho, mas não pode levá-lo para os céus. E uma outra frase de William Shakespeare. Eu não conheço muito sobre William Shakespeare, ouço muito sobre ele, mas não conheço muito. Mas ele falou uma frase bem interessante, muito atual. O céu está acima de tudo. Isso é verdade. E lá preside um juiz que nenhum rei pode corromper. Interessante, né? Parece que falou agora. Para que ele falou isso? Interessante essa frase, né? Rapidamente, vamos agora. Não quero polemizar, não vou trazer nada aqui que possa, de repente, polemizar um ou outro com relação a isso que está escrito na palavra. Eu peguei alguns versículos da Bíblia para exemplificar o que é o céu. Coisa muito simples. Nós somos uma igreja simples, né, como eu estava dizendo nas últimas mensagens. Então, o que é os céus? O céu é um lugar real. O céu não é uma lenda, não é uma fábula, como algumas pessoas estão dizendo, né? O céu não é uma coisa que foi assim, veio de boca em boca e chegou até nós. O céu não foi uma mentira inventada que depois de tanto repetida ela se tornou uma verdade. O céu é algo real. E Jesus diz o seguinte: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Eu me lembro de uma música: céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Eu sei que vocês querem cantar, mas que coisa, né? Jesus está nos preparando um lugar. Não vamos precisar fazer financiamento. Não precisamos nos preocuparmos. O nosso lugar vai estar reservado desde que nós cremos em Jesus. O céu é um lugar eterno. É um lugar que não tem fim. É um lugar para sempre. Quando eu olho e vejo de que o céu é um lugar eterno, eu não posso desassociar de que o inferno vai ser um lugar eterno. Não dá para fazer essa desassociação. Tem que fazer essa associação. O inferno, aqueles que não creem, vão para o inferno. E vai ser eterno também. 2 Pedro 1:11 diz assim: assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O céu é o trono de Deus, é onde Deus reina, é onde Ele está. Isaías diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? E o céu é um lugar de alegria e de prazer. Ali em Isaías 65, versículo 18, diz assim: alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar.
porque vou criar Jerusalém para regozijo. Regozijo é aquelas alegrias, muito mais do que alegria. Para regozijo e seu povo para alegria. Aí eu vou numa outra frase que aquele mesmo C.S. Lewis disse sobre os céus. Ele disse assim: a alegria é a parte séria do céu. Que coisa, né? A alegria vai ser a parte séria dos céus. Alguns personagens bíblicos que já estão nos céus. Então nós temos Enoque, que está escrito na Bíblia. Eu acho que era um homem fora da sua época. Ele andava com Deus, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus resolveu promovê-lo para o céu, tirá-lo da terra. Então, Enoque é um desses personagens. Um outro personagem é Elias, né, que nós conhecemos desde criança a história de Elias, né? Então, Elias também foi arrebatado, diz ali no texto, foi transladado, né, para os céus. Temos um outro personagem, isso é estranho, né? Um ladrão está nos céus. Esse é uma das poucas pessoas que nós temos certeza que está nos céus. É uma das poucas pessoas. Por quê? Porque Jesus foi que disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa! Foi Jesus que disse para ele. E um terceiro personagem que voltou para os céus, que é o Senhor Jesus, né, que veio aqui, viveu nessa terra, nos deu exemplo de vida, morreu por nossos pecados, ressuscitou e subiu ao céu e está hoje com o Pai. O que não haverá nos céus? No céu não haverá qualquer tipo de discriminação. Não haverá discriminação racial, social, étnica, cultural. Nada disso haverá nos céus. Então, ali no versículo de Isaías, diz assim: e por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Vou voltar aqui. No céu não haverá tristeza, nem decepção, não haverá lágrimas. Que coisa, só por isso já vale a pena ir lá, né? Isaías também fala sobre isso. No céu não haverá dor, nem doença, nem morte. Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O céu é o lugar do não mais. Esse é os céus. Falo agora algumas promessas do que irá acontecer nos céus. Estava funcionando bem até agora. Vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída temporariamente a habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Jesus está lá fazendo o aposento, não é mão humana, né? Uma casa eterna. Nos céus, uma das promessas é que nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Apocalipse nos diz ali, ó: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É o inferno.
Esta é a segunda morte. E também nós teremos um novo nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, diz assim: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quer dizer, teremos um novo nome lá. Então, algumas promessas, né, com relação ao que vai acontecer no céu. Quem não vai para os céus? Aí eu peguei 3 versículos aqui. Esse de Gálatas, que é um versículo bastante conhecido. Depois tem um outro versículo que está lá em Salmos: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? São os incrédulos, são aqueles que não creem em Deus. Eles serão lançados no inferno. Eles não vão para o céu. Só existe 2 lugares, ou o céu ou o inferno. E um último versículo, que está ali meio escondido ali embaixo, por causa da configuração. Diz assim, João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem não crer, não vai estar com Jesus nos céus. O que irá acontecer nos céus? Eu peguei também 3 versículos do que quem irá para os céus, né? Primeiro, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Depois, aquele versículo bastante conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna para aquele que crer. E um último versículo, João 1,12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora eu gostaria apenas de falar algumas promessas com relação aos céus, que a Bíblia nos fala sobre os céus, sobre a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos esse versículo lá em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Nós vivemos no período da graça. E Deus, Jesus, nos dá oportunidades para todos. Um dia eu também tive a oportunidade de entregar minha vida para Jesus. Quem sabe hoje é a oportunidade de você entregar sua vida para Jesus, de crer nesse Jesus. Tiago 5,8 diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele pode vir a qualquer momento. O tempo é dele. Só ele sabe quando ele vai vir. Ainda bem que só ele sabe. Em um último versículo: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa passagem aqui é temporária. Por mais bonito que seja aqui, em alguns locais, nada se compara com a vida eterna que um dia nós teremos nos céus. Nosso verdadeiro lar. Gostaria de deixar uns desafios aqui. O primeiro desafio é: qual tem sido a sua expectativa com relação aos céus? Volto para aquele primeiro versículo que nós lemos lá de Colossenses. Aquela igreja vivia na expectativa com relação à vinda do Senhor.
na expectativa, aguardando com ansiedade as alegrias dos céus. Eu estimulo vocês a também fazerem isso, eu procuro fazer também isso, que isso nos ajuda muito no nosso dia a dia, essa expectativa com relação à vida que nós teremos com Jesus. Vives com a certeza de que estarás um dia nos céus? Você pode achar muito estranho fazer essa pergunta. Eu me lembro que em 1977 houve uma campanha evangelística em Porto Alegre, onde o pastor Nilson do Amaral Fanini fez uma série de mensagens no Gigantinho, durante, eu acho que 4 ou 5 noites. O mais bonito dessa série de pregações, para quem participou, foi, eu acho que a expectativa da preparação. Nós nos preparamos como igrejas de Porto Alegre para recebermos os visitantes, falarmos do Evangelho para eles, né, discipularmos alguns. E para isso nós ficamos pelo menos uns 5 domingos antes do evento, nos preparando para isso. Então, várias pessoas aqui da igreja, de outras igrejas batistas, nos reunimos lá no Colégio Batista e tivemos aulas lá de como nos portar, quais os versículos nós usarmos, né, quando a pessoa ia para frente, entregava sua vida para Jesus. E foi muito bom aquilo. Mas eu me lembro que na minha classe, porque nós estávamos num colégio, né, na classe, eu acho que tinha mais ou menos umas 30 pessoas. E o pastor, que era o profissional na ocasião, ele fez a pergunta: quem é que aqui tem certeza de que vai para os céus? Todas as pessoas crentes que estavam lá. Eu vou dizer para vocês que de 30, uns 10 não levantaram a mão. Então, essa certeza nós temos porque Jesus nos dá certeza. Não é porque a igreja está dizendo, isso veio de boca em boca até chegar até nós. Não, é Jesus que nos fala sobre isso, sobre essa certeza. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhe essas coisas a vocês, para que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, nós podemos ter certeza, se nós cremos em Jesus, nós podemos ter certeza de que um dia nós estaremos com Jesus nos céus. O céu tem sido um lugar importante no seu dia a dia? Você tem deixado um tempo para pensar sobre o céu no seu dia a dia? Não digo todos os dias, mas na sua vida. Existe uma coisa que, além dos céus, as pessoas que creem em Jesus, elas vão ter uma recompensa. E essa recompensa se chama galardão. E especificamente, tem um versículo que fala sobre isso. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, todos aqueles que amam a sua vinda, a vinda do Senhor Jesus, que vivem na expectativa de um dia estarem com Jesus, vão ganhar uma coroa. A Bíblia fala em 5 coroas. Né? E esta é uma das coroas. A coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Se você tiver curiosidade de ouvir falar sobre galardão, recompensas, coroas, se você tiver um tempo, venha no dia 9, às 10h30, se você tiver tempo e disponibilidade. O irmão Rudy Mata vai falar especificamente sobre esse assunto, sobre galardão, sobre coroas, para a terceira idade, antes de nós termos o nosso almoço. Até pode almoçar junto.
Um outro desafio. Tens falado de Jesus e do céu para outras pessoas? Nós temos falado de Jesus e desse céu, desse lugar tão lindo. Nós temos falado para outras pessoas? Nós temos falado entre nós sobre isso? Eu vou recorrer a um livro que eu estou lendo, que é um livro meio difícil de ler. Eu digo, é difícil de ler, ele até não é tão extenso, mas é pela profundidade desse livro. Esse livro, ele foi recomendado pelo pastor Russell Shedd, que faleceu no ano passado, o santo homem de Deus, e ele disse assim, se você quiser ouvir alguma coisa sobre o céu, leia esse livro. Você vai ter todas as informações que você precisa. Esse livro foi escrito em 1649, algum tempo atrás, né? Richard Baxter, escreveu esse livro. E o que ele diz? Numa pequena parte do livro, se as pessoas comuns se reúnem, elas conversam sobre o mundo. E os cristãos também não deveriam deleitar-se em falar sobre Cristo? E os herdeiros dos céus? Sobre sua herança? Daí eu fico pensando, quanto nós temos falado entre nós sobre os céus, sobre a herança, sobre a vida do porvir. Eu acho que é pouco. Até acho que a gente até fala de vez em quando, mas eu acho que teria que ser maior, né? Esse livro está disponível na internet, pode baixar gratuitamente. Eu vi antes de baixar, tá? Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Almejas ir para o céu? Acho que todos nós almejamos ir para os céus, né? E em 2 ocasiões na Bíblia, pessoas fizeram perguntas sobre os céus, sobre vida eterna, sobre a vida no porvir. Uma delas é, certo homem importante perguntou para Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa foi uma pergunta de uma pessoa. Um outro personagem, também um carcereiro, ele fez uma pergunta para Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? São 2 perguntas que eu gostaria de usar a mesma resposta. Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Aí eu continuei no texto para explicar o que são os de sua casa lá, e pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa houve uma alegria, porque eles creram em Jesus, aquela família, naquela noite. Esse episódio começou lá pela meia-noite. Provavelmente essa janta deve ter acontecido lá por umas 3, 4 da manhã. A alegria deles é porque eles criam em Jesus. Todos nós cremos em Jesus? Jesus tem sido realmente o controlador das nossas vidas? Esse crer é um pouco mais do que crer. Crer em Jesus, eu acho que todos nós cremos. Difícil você encontrar alguém que não crê em Jesus. Agora, você crê em Jesus como o Senhor de sua vida, como aquele que dirige a sua vida. Você crê dessa forma em Jesus? Porque se você crê dessa forma, você pode ter certeza de que um dia você estará com Jesus nos céus. Eu queria agora fazer aquele convite que eu falei. Eu também um dia tive essa oportunidade de entregar minha vida para Jesus. Foi 1º de fevereiro de 1971. Eu estava numa reunião de jovens lá em São Paulo.
onde foi falado um texto que falava sobre a graça de Deus. E eu fui instruído dessa forma e sempre entendia de que o céu, eu conseguiria os céus pelas minhas obras. E eu tentava sempre ser uma pessoa que fizesse grandes obras, procurasse fazer obras para conseguir os céus. E ali eu descobri de que não. Os céus, Jesus, é de graça. É pela graça, não é por obras. E eu me lembro que naquela oportunidade também houve a mesma situação em que foi feito esse convite de quem quer aceitar a Jesus, quem entregar sua vida para Jesus. E eu estava sentado e ao meu lado tinha um primo meu distante, um amigo. Quando foi feito aquele desafio, aquilo foi para mim. E eu me lembro que eu queria levantar para ir na frente e o meu amigo me segurou. Fica aí, fica aí, fica aí. Não, mas eu preciso. Não, fica aí, fica aí. Aí atrás de mim, né, um estudante naquela época, que foi um grande pastor que faleceu também alguns anos atrás, ele viu essa situação de um querendo ir, outro segurando o outro. Ele disse, batendo nas minhas costas, disse, se você quer ir para frente, eu vou contigo. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E eu queria deixar essa oportunidade. Para quem não conhece a Jesus, quem sabe ter essa oportunidade também de entregar sua vida para Jesus. Eu queria fazer de uma forma diferente. Eu queria pedir, se você não entregou sua vida para Jesus, que você, quem sabe, tenha a oportunidade de vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Mas eu gostaria de, em vez de nós cantarmos uma música, em vez de eu estar aqui falando, eu queria que vocês ouvissem uma música que tocou muito no meu coração. E essa música é um convite. A música em si vai dizer tudo aquilo que melhor do que eu poderia expressar. Se o Espírito Santo tocou no teu coração, por favor, vem aqui, nós queremos lhe conhecer e queremos orar e, quem sabe, lhe ajudar para caminhar com Jesus. Pode tocar a música. Eu queria que todos nós estivéssemos orando nesse momento, baixando nossas cabeças e vamos ouvir essa música. Sei que muitas coisas estão passando por sua mente e que estás lutando para aceitar o seu convite. O inimigo vai tentar impedi-lo de chegar até Jesus. Ele quer fazer você pensar que dessa vez não há mais volta e que foi tão longe para ter de novo amor do Pai. Não escute essa voz, não recuse o perdão que Ele oferece novamente para você. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você. Sei que quer se entregar. Não resista mais. Ele esperando está. E estende agora
Deus clama por você. Sei que quer se entregar. Não resista mais. Ele esperando está. E estende agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus. Amado Deus, muito obrigado por esse domingo. Lhe agradecemos pela liberdade que temos de estarmos aqui. Somos gratos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de estarmos ouvindo sobre os céus. Um local que Jesus está preparando para um dia estarmos morando eternamente. Queremos estar lhe agradecendo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje também, de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. E queremos estar pedindo que a Tua palavra, que foi dita aqui, de uma forma até, quem sabe, inexperiente, nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. E queremos estar pedindo que isso que foi falado possa nos estimularmos a pensarmos mais sobre a vida do porvir. E que, se porventura não temos a certeza de estarmos aí com o Senhor, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, nos importune para nós tomarmos essa decisão. E agradecemos por esse momento e em nome de Jesus que nós oramos. Amém.